Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza. Eu sou o Bruno Borges. E nós somos a Brasil Bodybuilding News. Falando do Ramon, Rudy, o que você achou do... Falando do Ramon, o que você achou do confronto com o Zanca esse fim de semana? Você tava lá ao vivo? Fantástico. Fantástico. Ver-se um Ramon dominante no lugar assim, quando você olha, bate o olho e fala assim, mano, isso aqui é surreal. Você vê a cintura escapular dele, você vê a musculatura toda arredondada, você vê tudo bem encaixado, embrocado, mas o Zanca estava mais condicionado. O Ramon evoluiu, do Olímpia pra cá, a condição dele evoluiu. O Zanca evoluiu absurdamente em termos de condição. Mas em termos de estrutura e grossura muscular, mano, a cintura pélvica dele, tipo, o abdominal é bloco. É que ele consegue trazer a cintura tão encaixada e o abdominal em bloco. É algo assim, bum, chama logo a atenção. O Zanca começou a pousar, começou a chamar a atenção no quanto ele estava condicionado. Tá vendo? No momento que ele começou a pousar, começou a transformar-se. No momento que o Zanca começou a crescer. Exatamente. Exatamente. No confronto. Tá vendo? Eu falei, opa, pode ter surpresa aí. Tá vendo? Entendeu? Pode ter rolar uma Mas surpresa. realmente Mas depois o Ramon que voltou, arrumaram a tinta dele, né? Ele tava suando um pouco, né? Voltou mais confiante. E aí ele consolidou. Não, mas vou falar um negócio. Eu não tinha visto o Ramon no palco ainda. Já vi ele várias vezes na academia ou em algum evento e tal. Cara, acho que todo o hype, toda a expectativa, tudo que falam do Ramon é real, velho. É impressionante. É impressionante ao vivo. Eu tava na primeira fileira, eu tava do lado da mesa dos juízes. Acho que ninguém no estádio tinha uma visão melhor que a minha. Eu tava ali onde eu nem podia estar. Eu tava porque, né? Tem uns privilégios de estar com a pulseirinha premiada. Cara, é impressionante. É um negócio que você olha e você fala assim, isso aqui é 1 em 1 milhão. Mano, você olha... É outro nível. É muito bonito, cara. Acho que sei lá, 3 no mundo que deve ter essa Não, é um Mano, absurdo, cara. não é 3 Pessoalmente, no mundo. ao vivo... Isso é sério. E detalhe... É único. É único. Sério, é único. E detalhe... Olha não... pra panturrilha, olha pra cintura, o e olha pra antebraço. antebraço. Não, o que é aquele antebraço, e Phil cara? Heath na genética, igual ao Ramon. É Flex Lewis o Ramon, e Phil Heath. Me desculpa, até eu falo assim, o Ramon ainda, absurdamente, ainda consegue ser geneticamente ainda mais freak. Mais freak que os dois, você acha? Caraca. Caralho. Geneticamente mais freak. É um sério absurdo, mesmo. cara. O Felipe é algo sinistro, assim, que eu já vi na frente. Mas, assim, falando geneticamente pelas proporções, mano, é igual. Porque o Phil Heath é meio encurtado, né? Era narrow. Ainda era estreito. Tá vendo? Ainda era estreito. O Felipe foi adquirindo isso com os anos, foi aperfeiçoando. Mano, esse Ramon é um cara pronto. Foi detalhando aqui, lapidando aqui. Foi evoluindo. Cara, é um Entendeu? absurdo. Não é algo que ele teve que trabalhar assim. Matei-me 4, 5 anos pra estar no meu auge. Esse foi o Felipe. Tipo, já tenho uma genética diferenciada, mas vou trabalhar 3, 4 anos, que o Felipe não fez os 2 primeiros Olímpias que ele teve qualificado. Ele esperou um tempo. Esperou um tempo, no momento certo e veio. Você tá vendo um cara que não competia há 3 anos, sem fazer nenhum pro show, faz o primeiro pro show, fica em top 2, chega no Olímpia top 5, já ganhou agora o primeiro pro show, e já tá aí como um dos favoritos a ganhar o Olímpia. Numa categoria assim, esteticamente falado, não tem igual, sem igual. E aquele shape que a gente viu esse fim de semana tá longe de ser o auge dele. Mano, então você imagina o que vai ser esse moleque. Tem 27 anos, mano. É um absurdo, cara. Tem no mínimo mais 10 anos aí pra realmente pra arregaçar. Todo o hype, toda a expectativa que tem nele é real, porque é diferente, cara. Você falou lá, o Ramon chegou no backstage e ficou mó silêncio mortal. Agora? Agora. Mas eu vi algo fantástico este final de semana, esse que passou. A galera os atletas estavam admirando o Ramon. Eu nunca vi isso na vida, mano. Os atletas do Ramon entrou, estavam batendo palmas. Como não bater eu nunca vi isso no bodybuilding, mano. Eu vi o cara. Zanca, vi o PH, vi o Junior Jaworski, mano, vi o Gorila, todo mundo aplaudindo, mano. Então isso só comprova a camaradagem
Então, às vezes essa rivalidade vai existir, não tem como cortar. Quem é o melhor, quem não é melhor, quem... Tem que existir. Claro. Tem que existir. Como é que não vai existir? Mas isso valoriza todos os atletas. Valoriza todos os atletas. Faz com que os atletas trabalhem mais. Olha o Zanca como apareceu aí. No melhor Nossa. dele. Entendeu? Olha o Gorila, evoluiu. Eu vi o Gorila em Espanha. Mano, é o demais. dobro do Gorila. Tá vendo? Então, ter um atleta... Como é que é dizer? Um atleta de destaque vai fazer com que os outros trabalhem mais. Então o nível do país sobe. Não é diretamente eles têm que derrubar o Ramon, não. Vão unir mais forças. Quando estiverem no Olímpia, é a base do Brasil batalhando. O Zancanelli falou justamente isso. Eu vou batalhar agora pra chegar... Porque não é mais o Ramon, ele é o top 5 do mundo. Então, se eu chegar junto no Ramon, eu tô chegando no top 5 do mundo. Exatamente. Então, os caras vão me olhar com outros olhos. Foi o que aconteceu. O Zancanelli virou destaque internacional aí. E virou. Virou Estava numa condição sinistra, mano. Meu Deus do céu. O Ramon pega top 3 no próximo Olímpia? Mano, vamos... Todo mundo, às vezes eu até tento evitar, porque a galera, às vezes, pensa, quer ganhar hype falando do Ramon. Não, nada disso, mano. O Ramon é um irmãozão pra mim, mano. O Ramon tem um carinho você especial. treinou o Ramon, como os caras vão falar isso? Eu falei que o Ramon ia ser top 5. Foi O um dos Ramon tava na primeiros. Casa Maromba. Ô, Rod, um dos primeiros caras que eu vi falar do Ramon que eu falei, esse cara sabe o que tá falando, foi você. Eu falei, o Ramon vai ser top 5. Você viu ele na academia, você falou assim, não precisa fazer nada. Eu já vi o Cibama ao vivo, É. você tá no nível dele, não foi? É, isso mesmo. Isso, ó, muito antes de muita gente Mano, aparecer. tava na Casa Maromba comer ovo. Você foi um dos comer primeiros ovo caras que eu e vi falar linguiça. dele. Você foi um dos primeiros caras que eu vi falar dele, eu falei, tipo, esse cara sabe o que ele fala, mano. Por que é tão fácil pra mim analisar e falar certas coisas? Porque eu lidei com os melhores do mundo. Não foi algo que eu vi por foto. Não foi Instagram. Ou Instagram. Eu vivi de perto esse momento. Tanto no palco, como nos bastidores, como nas expos. Eu vi todos, um por um. Quando eu vi o Ramon, eu falei assim, mano, eu conheço Felipe, Ronnie Commons, etc. O Ramon tá nesse patamar. Caralho. Ele tem uma genética diferenciada. Então todo mundo, genética. Mano, a evolução dele, eu dou crédito a ele. Por que que eu falo isso? Porque o crédito é de quem faz. Imagina, eu chego aqui e falo assim, Superman, vai dar uma corrida de 100 metros. Você vai dizer, não quero. Ou vai dizer, eu quero. Entendeu? Então o crédito é de quem quer. O cara pode ter a melhor genética do mundo, mas se ele não fizer por ele, quem vai fazer? Então ninguém pode estar a tirar o crédito de eu fiz, eu ajudei. Não, você ajudou porque de coração você quis ajudar. Você não pode ressaltar, não, eu só ajudei porque eu queria ser enaltecido. Não, mano. Você ajuda porque você quer ajudar de coração. Você não me ajuda, porra. É. E essa energia que eu tenho com o Ramon é isso. Mas eu falo mesmo da minha parte, como a parte do Renato Cariani e os outros que estão envolvidos. Por que eu falo isso? Porque eles ajudaram de coração. Se ele está onde ele está, porque as pessoas ajudaram. Mas eu não quero ser enaltecido porque o Rude Boy que descobriu. Não descobri, não. Ele já tinha isso. Ele já tinha essa genética. Eu só falei o que eu estou vendo na minha frente, que é dele. Os pais deram isso, esse dom. Então eu só falei, eu sei a sua capacidade, eu sei onde você quer chegar. Com a humildade que ele tem, eu saberia onde é que ele ia chegar. Esse top 5 foi de letra. Ele tirou de letra. Por que ele tirou de letra? Porque ele tem aquele fator uau. Ele sobe no palco uau. Agora, do Olímpia para agora, ele evoluiu ainda mais. De Espanha para o Olímpia evoluiu. Melhorou. Agora do Olímpia para o Rio Super mês, Show, sem nem fazer evoluiu. off. Quem faz isso? Então isso comprova que ele tem uma genética acima da média, né? Agora vamos para os fatores. O Ramon pode ser top 3, o Ramon pode ser mais que top 3, o Ramon até pode ganhar o Olímpia. Ano que vem. Ele até pode ganhar. Pelo grau de evolução. Exatamente, ele tem um ano para fazer isso. Mas a questão é assim, os outros também estão a trabalhar. A gente não pode só mirar algo. O Ramon vai... Não, os outros não estão parados. Eles agora já viram o Ramon. Eles sabem o perigo que o Ramon é. Vocês acham que vão estar parados a olhar só entre eles? Não, já estão falando assim, mano,
A gente tá vendo a evolução desse moleque. O Urso está a trabalhar, o Keon Desceu vai trabalhar, o Brion está a trabalhar, o Rough Diesel é top 2, vai dizer assim, nah, ele vai evoluir, eu vou ficar parado. Não, mas o Ramon tem capacidade para mais. Mas depende dele também. Mas ele já colocou todo mundo em sentido. Porque assim, se ninguém evoluir, ele vai atropelar todo mundo com certeza. Vai. Não resta dúvida disso. Mas é como eu digo, é bodybuilding. Todo mundo tem que trabalhar, chega no dia, porque muita coisa pode acontecer. E se no dia o carb-up não vai bem? E se o cara ficar doente? O bodybuilding não é algo fixo, não é computador, não é um robô. Se tiver um contratempos, e se o cara não conseguir entrar na melhor dele por alguma razão, por alguma preocupação, isso acontece. Por algum stress. Tudo vai depender do momento da vida dele. Então, ele continua a fazer o trabalho que ele está a fazer com excelência. Quero dar os parabéns ao Felipe Faixa Preta. Era tudo que o Ramon precisava. Para mim, a evolução do Ramon não é nada coisa abnormal, não. O Ramon, naquele momento que ele foi para junto do Cariani, ele ainda não tinha um treinador fixo. Ele começou com o Kaique. Ele começou com o Júlio Balestrin. Com o Júlio de vez em quando, né? Ele foi com o Eduardo Correia no final da preparação para a Espanha. E o Faixa Preta veio buscar ele. Não, veio com o Jorlan. Depois. Com o Jorlan, desculpa, Jorlan, já ia esquecer de você. Que fez aquele trabalho fantástico na República Dominicana para a Olímpia. E depois veio para a Faixa Preta. Quantos treinadores você encontrou aí no meio do caminho? Então, o que aconteceu? O Faixa Preta teve diariamente treinando o Kaique, o Ramon, o Boff. Foi algo necessário para estar presente. Uma coisa é eu treinar o Ramon uma vez ou 2 vezes por semana. Outra coisa é eu treinar ele todos os dias. Se ele estiver cansado, ele vai treinar. Se ele estiver a morrer, ele vai treinar. Porque ele não pode dizer não ao que foi mandado fazer. E ele tem essa humildade para fazer. Eu convivi muito com ele. Eu sei que ele vai fazer tudo o que for pedido naquele momento. Ele faz. A humildade que ele tem para ouvir é algo surreal. Ele vai fazer. Então tudo o que ele precisava é ter alguém consistentemente ali para ele fazer o trabalho. E deu no que deu. É básico, é senso. Tudo na vida é senso. O cara tem melhor genética? Tem. Ao mesmo tempo eu falo, tem melhor genética se não fizer o trabalho. Mas se tiver um treinador ali 100%, ele vai fazer. Porque ele já tem genética, tem o cara que vai puxar. Tava o Ramon, Felipe, ele puxou. O Ramon tem capacidade de ganhar a Olímpia próximo ano, se ele quiser.